Os olhos revelam que eu nada posso esconder e que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, esteja no teu lar, na tua casa, aonde você estiver ouvindo essa palavra, esse culto. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração de agradecimento ao Senhor pela oportunidade que nós estamos tendo de estar na presença do Senhor nessa manhã. Feche os seus olhos aonde você estiver. Vamos fazer uma oração agora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus tremendo, o Senhor é um Deus santo e um Deus presente na nossa vida. Senhor, muito obrigado pela vida que o Senhor nos dá todo dia, pela saúde, Senhor, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua justiça, pelas tuas promessas, ó Deus, derramada na nossa vida todos os dias. Senhor, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus provedor, um Deus protetor, um Deus perdoador, um Deus longânimo, Senhor, um Deus que tardia em irar contra seus filhos. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, por essa palavra, Senhor, ó Deus, que vem de encontro, Senhor, à nossa necessidade. Que ela possa, Senhor, ó Deus, trazer, Senhor, um confronto, Senhor, ó Deus, com nossa vida espiritual, para saber, Senhor, realmente se nós estamos de acordo com a Tua palavra, Senhor. Vem, Senhor, trazer essa palavra, Senhor, dentro da nossa mente, que a nossa mente seja cativa à Tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém? Queridos, eu quero ministrar uma palavra, eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, que Deus confrontou o meu coração, e eu entendo que
ela vem para ser bênção na nossa vida, porque nesses dias que nós estamos enfrentando, nesses problemas que nós estamos enfrentando, nós precisamos orar a Deus, buscar a Deus, um Deus que nós de repente ouvimos falar, mas é um Deus que nós precisamos conhecer, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com esse Deus, e por isso Deus nos dá algumas dicas de como nós devemos proceder para que Ele possa ouvir a nossa oração e atender aquilo que nós estamos pedindo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 7. Eu quero ler um versículo de número 14, e eu quero abrir esse versículo, esmiuçar esse versículo, porque Deus falou seriamente comigo, e isso serviu para mim. Então eu acho, e tenho certeza que isso vai servir para cada um de você que está ouvindo essa palavra. 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, depois disso, eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aqui a terra nós vamos falar de dois sentidos. Primeiro, o nosso país, a nossa nação, e depois nós, essa terra em que Deus estabeleceu como dele. Então aqui eu quero primeiro colocar para você que nós devemos ter um compromisso com Deus, porque Deus tem um compromisso com aqueles que são compromissados com Ele. Deus, Ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Não adianta nós orarmos, nós buscarmos a face do Senhor, se nós não estivermos de acordo com a vontade de Deus. É perda de tempo. Por isso que Deus tem na sua palavra determinações, tem decretos, tem coisas que nós devemos ouvir, ler, aprender e praticar na sua palavra. Tudo aquilo que Ele tem para nós, todas as promessas que Ele tem para a nossa vida, estão contidas na palavra de Deus, estão acessíveis a nós. Mas nós precisamos entender que precisamos ter um compromisso com Deus. Quando Deus fala aqui que um povo que chama pelo nome, o povo que se chama pelo meu nome, é o povo de Deus. É um povo que conhece o Deus em que colocou, que deu para nós o seu Filho Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém? Então eu quero colocar para você que a palavra de Deus é muito clara. Nossas atitudes mostram quem realmente nós somos, como nós estamos vivendo uma vida diante de Deus. Por isso precisamos buscar agir de acordo com a vontade de Deus. Para isso, para estarmos preparados para receber o agir de Deus em nosso viver. Então não adianta fazer tudo errado e querer que Deus nos abençoe. Não vai acontecer isso. Irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele é fiel com a sua palavra. E quando diz que nós precisamos ser fiéis a Ele, é porque é uma realidade da sua palavra. Então eu quero colocar aqui no Salmo 37, no versículo 3, diz assim: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então se nós entendemos, se nós lermos a palavra de Deus, acreditarmos naquilo que a palavra de Deus nos mostra, aquilo que a palavra de Deus ela tem como ênfase verdadeira na nossa vida, nós seremos bem-aventurados nessa terra. Então eu quero começar a colocar esse versículo, eu quero abrir ele para você. O primeiro ponto que nós vamos aqui, quando Deus fala aqui, se o povo que se chama pelo meu nome. Então aqui, Deus está falando do seu povo, um povo que conhece e que sabe o seu nome. Então aqui, ele não está falando de um povo que o chama de um cara lá de cima, o homem lá de cima, ou aqueles que chamam de João, Maria, Aparecida, Pedro, Paulo, Jeremias ou qualquer outro. Aqui ele está falando de um povo que o chama de Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó.
um povo que o chama de Criador, o Provedor, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, o único Senhor, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o povo que o chama de papai. É esse povo que o Senhor está falando aqui. É para esse povo que Deus vai responder as orações que são feitas para Ele. Ele está falando para o seu povo, um povo que tem o privilégio de ser um povo escolhido e separado por Ele. Um povo que tem a missão de anunciar as grandes grandezas, as grandes coisas daquele que o chamou, aquele que me chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então nós temos que entender que nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos saber quem é o Deus em que nós estamos servindo. Um Deus, quem é esse Deus que quando estamos dentro da igreja, nós buscamos Ele, glorificamos Ele, exaltamos Ele. E quando nós falamos para as outras pessoas que estão com problemas, creia em Deus. Esse Deus, Ele tem poder para te salvar, Ele tem poder para te curar. Mas quando as coisas vêm para nós, será que nós nos comportamos dessa maneira? Será que nós cremos nesse Deus que nós falamos para as pessoas que Ele existe? Será que existe para nós? Aqui Ele está falando que é um povo que conhece Ele, um povo que chama pelo meu nome, o Deus Todo-Poderoso. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Esse é o Deus que você tem que mostrar. Qual é o testemunho que você dá no mundo se você tem medo de qualquer coisa que acontece? Você não pode dar um testemunho de um Deus que você serve. Eu sirvo um Deus que é poderoso. A palavra de Deus diz que esse Deus, Ele é maior. Maior quem está em nós do que aquele que está no mundo. O Deus que está conosco é maior do que todas as coisas. É importante, meu querido, que você entenda isso. Você precisa viver Deus. Você precisa ter Deus do teu lado. Jesus diz: eu estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Então, aonde você estiver, Ele vai estar com você. Aonde você passar, Ele vai passar com você. Se você entrar na fornalha, meu irmão, Ele vai entrar com você. Ele não vai te livrar da fornalha, Ele vai entrar com você na fornalha. Se você for jogado dentro da cova dos leões, Ele não vai te livrar da cova, mas Ele vai entrar com você e vai fechar a boca dos leões. Ele está com você aonde você estiver. Esse povo no Brasil é um povo grande. Só que o Brasil é um país ferido. A nossa nação é ferido pela violência, pela tragédia, pelas drogas, ferido pela pedofilia, prostituição, corrupção, pelo materialismo, ferido pelo preconceito, pela fome, pela miséria, pela epidemia, pela feitiçaria, idolatria e principalmente ferido pela incredulidade. Jeremias, no capítulo de número 23, no versículo 10, diz assim: porque a terra está cheia de adúlteros e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Então, um dos problemas maiores, que de repente Deus não ouve a minha e a sua oração, é porque nós não temos esse Deus como nosso Deus. Esse Deus quer chamar nós como seu povo, e nós devemos, como povo, chamar esse Deus como nosso. Esse Deus que nos livra do mal, que nos cura, que nos sara. Esse Deus que diz a palavra de Deus, que nos livra de todos os males. Nós precisamos chamá-lo de nosso Deus. Então nós precisamos ser o povo que se chama pelo meu nome. Nós temos que ser esse povo. Primeiro requisito aqui, para que Deus possa ouvir a nossa oração e atender a nossa súplica. O segundo ponto que Deus coloca aqui é que nós devemos nos humilhar. Diz aqui: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então, quando nós falamos a palavra humilhar, todo mundo fica preocupado, porque eu não vou me humilhar. Nós estamos nos humilhando perante homens, perante uma série de coisas, porque nós
não estamos nos humilhando, nós estamos sendo humilhados. Mas a palavra de Deus mostra que a humilhação diante de Deus é uma forma diferente daquilo que nós pensamos e que nós imaginamos. Então, quando o povo entender que não é pela força humana, não é pelo nosso conhecimento, não é pela placa ou nome de igreja, mas pelo nome de um pregador famoso, também não é, que a história desse país vai mudar, e só vai mudar quando entendermos que Jesus, sem Ele nós não somos nada, sem a palavra de Deus nós não somos nada, sem Deus nós não somos nada, sem o Senhor não podemos nada fazer. Só com Ele nós podemos mudar a história dessa nação, desse país, da nossa cidade. O povo de Deus precisa se humilhar. O que é humilhar? É obedecer a palavra de Deus, é reconhecer a dependência de Deus. João 15, de 1 a 5, diz que humilhar é viver uma vida na total dependência de Deus. Totalmente. Vivendo uma vida na total dependência da palavra de Deus. A palavra nos mostra tudo aquilo que nós precisamos fazer, tudo aquilo que nós precisamos corrigir na nossa vida. E muitas vezes nós achamos que isso não tem valor. Pode não ter valor para você, meu irmão, pode não ter valor para mim, mas para Deus, o cumprimento da palavra de Deus é essencial para que as coisas fluam na minha vida e na sua vida. Não existe maneira, fora isso, de Deus agir na nossa vida. Nós precisamos nos humilhar, entender que nós não somos absolutamente nada. Eu quero ler um versículo de Isaías 41, 14, que muitas pessoas acham que Deus está reduzindo a nada uma nação fantástica como Israel. Ele diz aqui: não temas, tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, eu, teu Redentor, é o Santo de Israel. O que ele significa aqui? Que nós não somos absolutamente nada sem Ele. Nós só somos alguma coisa se nós tivermos o Deus poderoso, Criador, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó do nosso lado. Então precisamos, primeiro, um povo que se chama pelo meu nome. Precisamos ser um povo de Deus. Um povo de Deus não teme, um povo de Deus, ele avança. Deus não chamou nenhum de nós para termos espírito de covardia, e sim um espírito de força, um espírito realmente diferente, um espírito de Deus, um espírito realmente poderoso. Então nós precisamos entender isso. Depois humilharmos diante de Deus, sabendo que Ele é soberano na nossa vida. O terceiro ponto aqui, do versículo 14: se o meu povo me chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar e orar. Terceiro ponto, terceiro requisito aqui, orar. Nós ainda não temos Deus fazendo as coisas para nós, porque nós ainda não nos humilhamos. Então, a partir de hoje nós vamos entender que nós somos um povo chamado pelo nome de Deus. Depois o povo que nós vamos começar a nos humilhar, entendendo que sem Deus nada podemos fazer. Agora, o Senhor fala que nós precisamos orar a Ele. Então o povo de Deus, ele não pode viver uma vida só de oba-oba e sem oração. Não tem contexto na palavra de Deus. Deus não vai mudar a história desse país. Temos muitos shows, festa, movimentos, vigília, mas não temos um povo de oração. Uma pesquisa feita no Brasil revelou que líderes de ministérios, pastores, na sua grande maioria, não conseguem orar mais de 5 minutos diante de um Deus. Se os líderes, os pastores não conseguem orar, qual será a situação do seu povo? O que o seu povo poderá fazer se não tiver um comando? A oração move o braço de Deus. Se você orar, quanto maior for a quantidade, quanto maior for a oração, quanto maior for o povo orando, mais poder temos para enfrentar o inimigo. Mais oração, mais poder. Salmo de número 55, nos versículos 17 e 18, diz assim: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo.
Aqui a palavra de Deus diz que você tem que orar de tarde, de manhã, ao meio-dia, sempre orar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar, em todo o tempo, buscai a presença de Deus. Precisamos convocar as igrejas e fazer movimentos de oração, vigílias de oração. Precisamos motivar o povo crente a orar. Irmãos, Deus não tem Facebook, Deus não tem WhatsApp, Deus não tem celular, Deus não tem Instagram, Deus não tem absolutamente nada. Deus tem ouvidos para ouvir a oração daqueles que conhecem a Deus, aqueles que querem algo de Deus. Deus está atento para que você e eu oremos. Não adianta nós mandarmos recado com cartinha, colocar no Facebook, às vezes: Deus ouve a minha oração, Deus abençoa essa nação. Não, é orando a Deus. Coloque o teu joelho, não é o seu joelho físico, que muitas vezes dentro da igreja nós vimos pessoas ajoelhadas, deitadas, pulando, glorificando, mas é da boca para fora. O pastor vê, só que Deus também vê. A palavra de Deus diz que nós devemos nos colocar diante de Deus em espírito e em verdade, não apenas para pessoas ver. A pessoa não tem que te ver, isso é coisa de fariseu, isso é coisa de hipócrita. O que você tem que fazer é buscar a presença de Deus. O que Deus está fazendo aqui, está falando aqui, é para que eu e você busquemos Ele de uma forma concreta, de uma forma verdadeira. Aquele que confia na palavra de Deus não é abalado por absolutamente nada que aconteça no mundo, que aconteça na sua vida. Precisamos realmente buscar a oração sem cessar. Fazer um grande povo, desse grande povo evangélico do Brasil, um povo de oração. Buscar. Todo mundo reclamou que o presidente pediu para fazer jejum. Não precisava ter pedido, realmente não precisava ter pedido. Seria uma obrigação das igrejas fazerem isso. Ninguém precisa pedir. Muitas pessoas fizeram. Às vezes o pastor da igreja pede para você orar, jejuar, fazer uma vigília, ou então buscar a presença do Senhor, e nós não fazemos. Qualquer outra pessoa que fizer, nós vamos obedecer. Nós temos que obedecer, claro, as coisas básicas que nós temos como líderes, mas nós temos que obedecer em primeiro lugar a palavra de Deus. A lei de Deus é aquela que vinga na nossa vida. Quem vai nos livrar da morte, quem vai nos livrar de todas as coisas, não é nenhum político, é Deus. É esse Deus que teve um amor tão grande por você, que entregou Jesus Cristo para você. Ele deu para você, para que você recebesse, para que você tivesse todas as suas enfermidades saradas. Esse vírus Jesus levou na cruz do Calvário, está lá. Se você acreditar, se você crer na palavra de Deus, você não vai ficar infectado, você não vai ficar doente, apenas se Deus permitir isso. Eu tenho comigo algo, e eu tenho falado isso: eu não vou morrer antes que Deus permita. Não adianta, pode vir o que for, enfermidade que for, eu só vou morrer o dia que Deus falar: chegou a tua hora. E nós temos um propósito, não sei qual é o meu diante de Deus, mas enquanto eu não realizar esse propósito, eu não vou morrer. Pode ser o vírus que for, pode ser a doença que for. Amém, queridos? Eu quero que você entenda isso. Você tem que ficar alicerçado aonde existe uma rocha. Essa rocha é Jesus Cristo. Se alicerce nela, que você jamais será abalado. Pode ser o vento que vier contra você, você não vai cair, você não vai se submeter a qualquer outra coisa. Outra coisa que o Senhor está dizendo aqui, depois de orar: buscar a minha face. Buscar a face do Senhor, buscar a face de Deus, é procurar trazer a presença de Deus na terra, é buscar o poder de Deus. Então, Salmo capítulo 105, versículo 4, diz assim: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, em todo o tempo. Então somos um grande povo, mas aonde está o poder para testemunhar? Então eu sou um povo de Deus, eu falo que eu sou de Deus, então eu tenho uma vida em busca de tudo aquilo que é verdadeiro de Deus. Mas a hora que vem a tribulação, a hora que vem o problema, eu me abalo. Aonde está o poder que Deus constitui na nossa vida?
para pisar. Lucas 10, 19 e 20 diz que nós temos poder para pisar a cabeça de Satanás. Diz ali que se nós tomarmos algo envenenado, nós não morreremos, nada nos fará mal. A palavra de Deus, ela é clara, está aqui dizendo que nós temos poder para derrubar as portas do inferno, Mateus 16, 18, e Lucas 14, onde está o poder para evangelizar, para ir de porta em porta, adentrar as ruas, nos bairros, nos becos, resgatando almas. Onde está o nosso testemunho, irmãos? Buscar a face do Senhor é trazer tudo aquilo que Deus tem de bom, de poder para a nossa vida. É resgatar aquilo que o Senhor tem preparado e pronto. A palavra de Deus diz que nós temos que libertar cativos, oprimidos, curando enfermos, restaurando corações quebrantados, anunciando salvação através de Jesus Cristo. Isaías, no capítulo de número 61, versículo 1 e 2, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. É para isso. Deus nos preparou para isso. E se nós não buscarmos a face dele, não trazermos para nós aquilo que ele tem para nós, a virtude, o poder que está disponível para nós. Então, Deus disponibilizou todas as coisas para nós, e nós ainda não fomos buscar. Nós estamos sentados em berço esplêndido, mas nós queremos que Deus venha até nós, mas nós não vamos até Ele. A palavra de Deus diz que nós temos que buscá-lo para achar. Nós temos que bater para poder ser aberta a porta para nós. Nós temos que fazer algo primeiro para que Deus venha fazer as coisas depois. Como nós estamos fazendo aqui. O Senhor disse aqui que primeiro nós temos que ser um povo que chama pelo seu nome. Devemos se humilhar, devemos orar, buscar a face do Senhor. E a última coisa que Ele tem aqui para depois começar a ouvir a nossa oração é nos converter. Ah, irmão, aqui o negócio complica. Porque eu posso falar para você, meu irmão, você quer aceitar Jesus? Você fala assim, Jó, claro que eu quero. Eu aceito Jesus Cristo. Eu aceito o sacrifício que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu aceito. Mas junto com esse pacote, você precisa se converter. Você precisa abandonar os seus pecados. Você precisa ter uma vida diferenciada daquela coisa ruim, aquela porcaria que nós éramos, por uma coisa nova. Não é restauração, é uma nova vida, é um outro homem, é uma outra pessoa. Então, a conversão, o que ela é? Mudar de rumo, voltar, dar meia volta e voltar aos tempos da primeira igreja, aos tempos primitivos. Rejeitar o mundo, não se conformar com esse mundo. Nós não temos que aceitar, expulsar o mundo dentro das igrejas, dos nossos lares, das nossas vidas, viver uma vida santa da maneira que Deus quer. Tiago, no capítulo 4, enfatiza muito isso. Diz aqui em 1 Timóteo que nós temos que rejeitar todas as doutrinas que são contrárias à palavra de Deus. Nós devemos ter como rumo na nossa vida, como um prumo, como uma luz iluminando a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus tem todas as vacinas contra tudo aquilo de errado que nós fazemos. E temos a vantagem de ler antes, para não fazer aquilo que está errado. Temos que rejeitar tudo que nos afasta de Deus, tudo que nos impede de ter uma profunda comunhão com Deus. Nós temos que ter um contato íntimo com Deus. Temos que rejeitar tudo que impede as nossas orações de serem ouvidas, como nós estamos vendo aqui. Essas coisas que eu estou falando são coisas que têm impedido nós de ouvirmos. De repente Deus está ouvindo a oração, mas Ele não pode agir, porque nós estamos fazendo contrário ao que está na sua palavra, contrário àquilo que Ele exige que nós façamos.
Nós não podemos pedir para que Deus faça as coisas para nós da nossa maneira. Nós somos criados por Deus. Ele é o nosso Senhor. Nós temos que fazer aquilo que Ele determina, aquilo que Ele quer que nós façamos. Você precisa entender essas coisas, porque senão você vai ficar orando, você vai fazer calo no teu joelho, e Deus não vai ouvir a tua oração. Deus não vai atender, porque nós estamos orando, mas não sabemos como orar. Estamos orando de maneira errada, buscando de maneira errada. Temos que rejeitar tudo o que impede as nossas orações. Temos que rejeitar tudo o que impede o mover de Deus a nosso favor e a favor da nossa nação. Nós estamos às vezes pedindo, e eu estou vendo gente falar, eu estou orando, Deus não está respondendo, eu estou orando, Deus não está fazendo nada. De que maneira nós estamos orando? De que maneira o povo de Deus está buscando a Deus? Temos exemplo na palavra de Deus de pessoas que oraram, foram respondidas, e de pessoas que não foram. E tem os seus motivos aqui para isso. Isaías 59, no versículo 1 e 2, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, os vossos erros, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o rosto de vós, o meu e o seu, irmão, para que não vos ouça. Então, se nós não estivermos de acordo com a palavra de Deus, Deus não vai ouvir a nossa oração. A palavra de Deus veio para confrontar a mim e a você, para mostrar para mim e para você de que maneira nós temos que nos apresentar diante de Deus. Deus é santo, não vai ouvir a oração daquele que está em pecado, daquele que está incrédulo. O maior pecado que pode existir de uma pessoa de Deus é a incredulidade. Você ficar com medo das situações que estão ao seu redor, seja ela qual for, tendo um Deus poderoso do seu lado, seja um Deus grandioso do teu lado. Medo do quê? Você não tem que ter medo. Até aqui, o Senhor nos ensinou como devemos fazer para que Ele possa ouvir a nossa oração. Então a palavra de Deus diz aqui assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, não é? Lemos isso até agora. Então a palavra de Deus diz aqui agora: então, depois disso tudo, se nós chamarmos Ele pelo nome dEle, se nós nos humilharmos diante de Deus, se nós orarmos, se nós buscarmos a sua face, buscarmos o seu poder, se nós depois agora nos convertermos, então agora nós estamos convertidos, fazendo a vontade de Deus, aí então Ele vai começar a ouvir a minha e a sua oração. Então o ouvir de Deus é o próximo requisito aqui. Depois de tudo isso, com certeza Deus vai nos ouvir. Depois de tudo isso, podemos clamar em favor da nação. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e eu responder-te-ei. Coisas grandes e coisas que eu e você não sabemos, Ele vai nos mostrar, porque o Senhor está agora alegre, o Senhor está agora feliz, nós estamos de acordo com a sua palavra, então Ele vai começar a ouvir. Se agirmos conforme a palavra de Deus, aí sim, seremos um povo forte, seremos uma igreja forte, forte não por causa da minha força e da sua força, mas porque o grande eu sou, o grande Criador, o grande provedor, o grande libertador, o grande guerreiro, com certeza estará conosco, pelejando por essa nação. É nesse momento que nós temos que entender que Deus vai começar a trabalhar em cima da minha e da sua oração, quando nós estivermos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus tem para a palavra dEle e para ser cumprida na nossa vida. Ouvindo, Deus vai nos ouvir. Depois diz Ele que perdoarei os seus pecados.
Então nós nos arrependemos, nós nos convertemos, mudamos a nossa vida, e eu tenho certeza que você vai, a partir de hoje, mudar a sua postura diante de Deus. Então está dizendo aqui, agora sim, Deus nos ouvindo, vendo em cada um de nós um coração arrependido. A palavra de Deus, o Salmo 51, Davi diz ali que não interessa sacrifício para Deus, interessa um coração contrito, coração arrependido, vendo em nós um povo que não se justifica, mas sim um povo que é justificado pelo Senhor. Não precisa se justificar para Deus. Um povo que reconhece que não é perfeito. Um povo que tem um coração contrito, arrependido, um coração prostrado diante de Deus. Um povo que não transfere responsabilidade, mas que sabe que também é responsável pela situação que vive a nação. Se nós estivéssemos buscando dessa maneira há muito tempo, a nação, os problemas não teriam chegado aonde chegou. A palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Você tem orado e colocado, Senhor, eu entrego essa nação nas tuas mãos, eu entrego o meu país, a minha cidade, o meu bairro, o meu lar, a minha casa, a minha vida ao Senhor. Você tem feito isso? Você tem entregue tudo que você tem nas mãos do Senhor? Salmo 37:5 diz, eu entrego o meu caminho, minha vida ao Senhor e confio em Ti, porque tudo mais o Senhor fará. É descansar no Senhor. Então ele está dizendo aqui, que agora, pela nossa postura diante de Deus, agora Ele está perdoando os nossos pecados. E para terminar, meu querido, depois de tudo isso que nós fizemos, nós nos consertamos, nós agora oramos, Deus ouviu a nossa oração, perdoou os nossos pecados, e agora Ele vai sarar a nossa terra. Ele vai resolver o nosso problema, a nossa terra, a nossa vida e a terra física, tudo aquilo que nós estamos buscando, Ele vai atender nesse momento. Podemos fazer grandes eventos, muitas coisas, muito show, ajuntar grande multidão, mas a nossa terra só vai sarar da sua enfermidade, da sua ferida, quando vivemos verdadeiramente a palavra de Deus. Se todos nós conscientizarmos de que depende de nós, depende das nossas atitudes diante de Deus, depende principalmente que venhamos a viver um verdadeiro amor, porque Deus amou o mundo. João 3,16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira significa que não tem como você medir, e eu medir o amor de Deus. Ele nos deu Jesus Cristo, seu único Filho, nos deu de presente para morrer na cruz por mim e por você, para que nós tenhamos vida e vida em abundância, para que nós tivéssemos todas as nossas enfermidades levadas sobre Ele, para que nós tivéssemos todos os nossos pecados lavados pelo seu sangue. Então eu aceitei esse sacrifício. Jesus morreu por toda a humanidade, por toda a pessoa, aquele que é crente, aquele que é católico, aquele que é ateu, Deus morreu por todos. Simplesmente, aquele que aceitar esse sacrifício, reconhecer Jesus como Filho de Deus e tê-lo na sua vida como Senhor e Salvador, esse será salvo. Aquele que não fizer isso, que não crê, a palavra de Deus diz que já está condenado. Então você precisa entender isso, precisamos conscientizar isso. Jesus não amou só a nós, mas amou e morreu por todos. O amor de Deus tem que estar nas igrejas e individualmente em cada crente desse país. Amém, meu irmão? Eu quero concluir lendo, antes de orar, o Salmo capítulo de número 34, versículo 17 ao 20, que diz assim, os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, sem sequer um deles se quebra.
Meu querido, você está diante de um Deus tremendo. Mas não adianta Ele ser um Deus tremendo se você não acreditar nisso. Eu queria que você fizesse uma reflexão nessa palavra. Essa palavra confrontou primeiro a mim, porque eu me encaixo dentro daquilo que Deus está pedindo. Mas eu gostaria que você se conscientizasse nisso. Nós estamos vivendo momentos de turbulência, momentos que não são fáceis para ninguém. Mas existe aqueles que têm Deus, existe os que não têm. Existe aqueles que conhecem a Deus e aqueles que simplesmente ouviram falar de Deus. Você conhece a Deus? Afasta o medo de você. Nós não devemos ter medo nem da morte, porque a palavra de Deus diz que Jesus nos deu vida eterna. Nós estaremos com Ele de qualquer maneira. Mas eu queria que você entendesse, que você recebesse tudo aquilo que Deus tem trazido para correção. Porque a palavra de Deus, ela é toda de correção, mesmo nas promessas de bênçãos. Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 15, diz todas as bênçãos que nós temos disponíveis se nós obedecermos a palavra de Deus, se nós andarmos na palavra de Deus. Todas as bênçãos nos acompanharão. Você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela diz isso e você precisa crer. Creia no Senhor Jesus. Feche os seus olhos, aonde você estiver. E eu quero que por alguns segundos você reflita um pouco dentro daquilo que nós colocamos aqui. Qual é o item que você de repente precisa consertar? De repente você não tem orado. De repente você não tem buscado a face do Senhor. De repente você ainda não se converteu totalmente. Você está com um Deus e um pé no mundo ainda. Talvez você não tenha chamado Deus com ênfase, com o teu coração de Deus, Criador, Deus poderoso. Eu quero que você entenda isso, eu quero que você reflita um pouco. Nós vamos orar, olhos fechados. Se você puder ficar de pé, onde você estiver, fique. Mas eu quero que você se coloque na presença de Deus. De repente você de pé não vai estar na presença de Deus. Eu quero que você entre na presença de Deus agora. Aleluia, Jesus. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Aleluia. Príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, aleluia. Deus forte, Pai da eternidade. Glória a Deus. Príncipe da paz. Senhor meu Deus, nós somos esse povo, Senhor. Um povo que tem chamado o Senhor de meu Deus. Senhor, tenho hoje a convicção de que nós aprendemos um pouco mais de como nos aproximar de Ti. Nos humilhando, Senhor, colocando a nossa vida diante de Ti, sabendo que nós não somos nada e dependemos exclusivamente do Senhor. Dependemos totalmente do Senhor. Um povo, Senhor, que precisa orar, mas orar com convicção, orar com instância, orar, Senhor, com o coração contrito, Senhor, em verdade, em espírito. Não simplesmente orar, Senhor, porque agora é o momento que eu devo orar, mas buscar a Tua face em qualquer tempo. Buscar a face do Senhor, buscar poder. A Tua palavra diz que o Senhor nos deu o Espírito, Senhor, ó Deus, de fortalecimento, Senhor, de ousadia, não de covardia.
O Senhor está conosco, o Senhor está do nosso lado. O Senhor é um Deus presente em todos os lugares, em todo o tempo. Em meio às coisas boas, em meio à pandemia, o Senhor está ali, presente conosco, nos livrando de todo o mal. Senhor, nós aprendemos que nós precisamos nos converter totalmente. Senhor, largar, Senhor, o velho homem, matá-lo definitivamente. E a partir de hoje, Senhor, ser uma pessoa nova, uma criação nova, um outro homem, um outro ser, para poder buscar em Ti, Senhor, oh Deus, todas as coisas que o Senhor tem para nós, preparados, separados, prontos, esperando que nós cheguemos até o Senhor, para poder receber, resgatar isso. A Tua palavra diz que somente assim, o Senhor ouviria as nossas orações. Então agora, Senhor, eu quero orar, porque eu sei que nós estamos prontos para que o Senhor ouça a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, para que o Senhor esteja, Senhor, entrando em cada lar agora, tocando em cada vida, Senhor, transformando vidas agora. Senhor, seja pessoas de qualquer denominação, pessoas que ainda não conhecem o Senhor, pessoas que de repente estão ouvindo, Senhor, oh Deus, essa palavra, essa ministração, que, Senhor, não sabiam ainda que o Senhor é um Deus poderoso, que ouviram falar, mas ainda não conhecem o Senhor. Toca no coração dessas pessoas. Senhor, entra, Senhor, oh Deus, na vida de cada uma delas, para que elas entendam que só o Senhor é Deus. Mostra, Senhor, para nós, que só o Senhor é Deus, não há outro Deus no nosso meio. Senhor, eu coloco essa nação, esse país, essa cidade, Senhor, nas Tuas mãos. Eu entrego ela, Senhor, nas Tuas mãos, para que o Senhor seja Senhor dessa nação. Ninguém, Senhor, arrebatará essa terra das Suas mãos. Ela está nas Suas mãos, Pai. O Senhor é soberano, o Senhor tem o controle, Senhor. Não há ninguém, maior é o Senhor que está em nós, do que aquele que está no mundo, Senhor, meu Deus. Nós cremos nisso, nós cremos na Tua palavra, por isso oramos e Te agradecemos, ó Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos.